Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Esse vídeo é o recorte de uma live apenas com o relato, sem propaganda, sem conversa, sem enrolação. Espero que você tenha excelentes pesadelos e lembre-se, 7 além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a 7 Além. Prezado Luciano, meu nome é Guilherme, eu tenho 23 anos. Vou mandar esse relato pelo formulário, mas fique à vontade para me mandar mensagem se tiver dúvida. Se for contar esse relato, avise bem o pessoal do canal de que tudo isso que eu vou falar aqui é real, é sério e é verdadeiro. Que eu não tenho a intenção de fama ou de me aparecer. Eu vou falar o meu nome, como eu já disse, é Guilherme, mas eu não falarei o nome do meu estado e nem da minha cidade. Bom, Luciano, eu comecei naquela empresa no centro da cidade como auxiliar de recursos humanos. O prédio era imponente, com uma atmosfera que misturava formalidade e mistério. Eu não vou citar aqui o nome da empresa. Essa empresa ocupa um andar inteiro naquele edifício comercial no centro da minha cidade. O lugar é movimentado, com várias salas, várias baias, onde os gerentes e funcionários se acomodam. É um ambiente agitado, mas ao mesmo tempo muito organizado. Eu me sentia sortudo por trabalhar lá. A empresa oferecia bons benefícios e eu estava feliz com o meu trabalho. O prédio em si era ocupado principalmente por empresas médias ou grandes, cada uma ocupando um andar inteiro. Muitas delas eram bem conhecidas na região ou até no país, contribuindo para a atmosfera de prestígio do lugar. Então prestem bem atenção, ele trabalhava em que a empresa dele ocupava um andar inteiro. E os outros andares também eram ocupados por empresas inteiras que são conhecidas no país inteiro. Isso é importante, porque eu estou investigando e eu vou querer a sua ajuda também. Enquanto caminhava pelos corredores do edifício onde estava a empresa, eu podia sentir a energia pulsante de uma comunidade trabalhadora determinada. Eu ouvi os murmúrios das conversas nos diferentes ambientes do escritório e vi as pessoas indo e vindo, todas concentradas nas tarefas. Luciano, eu tenho um pequeno problema, claustrofobia. Eu tenho medo de lugares fechados. Isso mesmo, lugares fechados, especialmente elevadores, me deixam muito desconfortável. Por isso, sempre eu escolho ir pelas escadas. Subir e descer tantos lances diariamente naquele prédio era muito cansativo, mas eu preferia isso do que o sufoco de ir por elevador. O prédio onde eu trabalhava era relativamente recente e bem cuidado. As escadas eram iluminadas e seguras, o que amenizava um pouco a minha aversão. Apesar disso, eu sentia o peso das subidas e descidas ao longo do dia. Almoçar na copa da empresa me poupava da necessidade de enfrentar as escadas na hora do almoço. No entanto, eventualmente eu precisava sim sair para resolver questões de banco ou então comprar algo. Bom, nessas ocasiões não tinha outra opção a não ser encarar as escadas novamente. Eu aceitava o fato de que eu não teria nunca coragem de pegar um elevador, então eu tinha que ficar cansado durante o dia inteiro. Bom, em um dia comum de trabalho eu tive uma conversa casual com uma amiga minha que eu gostava muito, a Giovana, da área de marketing. Foi quando ela mencionou
que os relatórios de mercado que nós usávamos na nossa empresa vinham de uma outra empresa de informações localizada exatamente a 2 andares acima do nosso. Ela contou que essa empresa também atendia a maioria dos nossos concorrentes e era uma empresa altamente profissional e confiável. E é uma empresa muito conhecida no mercado, nesse ramo de informações mercadológicas. Mais tarde, olha só que coincidência, Luciano. Ao passar pelo departamento financeiro para entregar algumas notas para serem pagas, eu ouvi um colega da área de contas a pagar comentando sobre o baixo custo dos serviços dessa tal empresa de informações, a mesma empresa citada pela minha amiga do marketing, a Giovana. Olha que coincidência, eu ouvi sobre a mesma empresa 2 vezes no mesmo dia. Esse meu amigo do Contas a Pagar mencionou que lidar com essa empresa era muito fácil, já que toda a comunicação com eles era feita por e-mail, respondidos rapidamente. Bom, movido pela curiosidade momentânea, eu corri na minha mesa e eu decidi procurar por essa empresa no LinkedIn. Para minha surpresa, eu encontrei a página deles, mas é estranho porque consta que eles não têm nenhum funcionário. Eu até comentei com o pessoal, não é estranho e tal, mas eles falaram que isso é normal, que algumas empresas têm página na rede social, mas não atualiza, ou até tem outras marcas ligadas à empresa, e os funcionários acabam se ligando a essas marcas e não se ligam a uma marca, ao nome da empresa especificamente. Como acontece quando as empresas têm holdings. Eu achei essa informação bastante importante e peculiar, por isso eu continuei fazendo as minhas pesquisas. Vocês vão ver onde isso tudo vai dar. Busquei mais informações dessa empresa e descobri que ela mantém um perfil bem discreto, bem low profile, como dizem. Todas as informações públicas dessa empresa, no site e fora dela, são dadas pelo diretor-geral, que é um homem que aqui eu vou chamar de Victor, pois ele é conhecido. Ele é um executivo intrigante com uma empresa muito importante no fornecimento de dados de mercado, e eles preferem operar mais nas sombras, longe dos holofotes públicos. Alguns dias após isso, o assunto sobre essa empresa fornecedora de dados escapou da minha mente, eu esqueci disso. Foi quando eu me deparei com um dos porteiros do prédio, lá no térreo, e esse assunto voltou à minha mente e eu comentei com ele sobre essa empresa, e o porteiro falou o seguinte, ele explicou que aquela empresa era a que dava menos trabalho para o condomínio, para a administração do prédio. Pouquíssimas pessoas subiam para visitar essa empresa, quase ninguém ia lá, e os funcionários raramente eram vistos circulando pelo condomínio na hora do almoço. O porteiro mesmo não se recordava de tê-los visto andando por ali. Ele justificou que isso dele não conhecer nenhum funcionário, ou pelo menos não lembrar, pode ser por causa do turno em que ele trabalha, ou talvez devido ao grande número de pessoas dos diversos andares daquele prédio, que fica difícil distinguir quem trabalha onde. Então talvez ele veja muito esses funcionários, mas ele não saiba dizer quem é de cada empresa. Faz sentido. Essa informação que eu recebi sobre essa empresa me deixou muito curioso, e eu decidi que quando eu tivesse um tempo de sobra após o almoço, eu subiria 2 andares de escada para dar uma olhada nessa empresa. Assim, quando eu estava mais ou menos tranquilo, foi exatamente o que eu fiz. Eu subi os 2 lances de escada e fui até a empresa. Olha só, não encontrei nada de especial, nada de extraordinário, tudo normal. A recepção dessa empresa é igual a todas as outras no prédio. Fica localizada atrás de uma enorme porta de vidro
que dá para o hall dos elevadores. Então imaginem bem. Ele chega no andar, tem o hall do elevador e tem uma grande porta de vidro. Isso é normal nas empresas. Só que a porta de vidro dessa empresa especificamente é escuro. É um vidro escuro. Ao contrário da maioria das outras empresas que exibem imagens, adesivos ou simplesmente placas de puxe ou empurre, essa empresa tem um vidro que é aqueles que só permitem que a pessoa veja do lado de dentro e nós que estamos do lado de fora não conseguimos ver lá dentro. Tudo bem, isso também é normal. Apesar desse vidro muito escuro, dava para ver lá do hall a silhueta de uma recepcionista trabalhando lá dentro, atrás do balcão. Dava para ver a menina lá se mexendo. No entanto, a curiosidade sobre essa empresa continuava a me consumir e eu me perguntava o que realmente acontece atrás daquela porta sombria. Vale a pena ser curioso assim, pessoal? Me diz. Bom, deixei o assunto dessa misteriosa empresa de lado e me concentrei no meu trabalho nos próximos dias. Até que um colega da área de recursos humanos lançou um desafio para mim. Olha o desafio que o amigo dele lançou. Ele falou o seguinte, que ele queria desafiar a minha claustrofobia. Eu deveria pegar o elevador e ir até o térreo. Se eu tivesse coragem de fazer isso, ele, esse meu colega do Recursos Humanos, que trabalhava comigo, me pagaria o almoço de um mês. Eu fiquei tentado, seria bom, hein? Economizar a grana do almoço de um mês. Eu ia ter esse dinheiro para usar para mim, para o que eu quisesse. E eu percebi que esse meu amigo, ele não estava me desafiando para me fazer passar mal com a minha claustrofobia, nada disso. Eu vi que ele estava usando uma metodologia absurda para me fazer enfrentar o meu medo. Ele queria mesmo que eu me curasse da claustrofobia, porque ele era um rapaz legal. Mesmo assim, eu recusei a aposta. Porque vocês não sabem, mas eu tenho muito medo de lugares fechados. No entanto, a Giovana, aquela minha amiga do marketing, minha grande amiga, se meteu. Ela falou o seguinte, ela falou, Guilherme, se você aceitar esse desafio, eu vou ficar do seu lado no elevador. Eu vou segurar a sua mão para você não ficar com medo, como apoio. Eu pensei bem e falei, sendo assim, se eu vou ter uma amiga à minha disposição ali para me dar conforto, para perceber que se eu passar muito mal, ela vai travar o elevador ali e me liberar em qualquer andar, eu aceito. Eu aceitei a aposta, Luciano. A ideia de enfrentar a minha claustrofobia com a presença da minha amiga do meu lado me deu coragem e eu aceitei o desafio. Agora vamos vendo onde essa história vai parar. Bom, no dia combinado, meu colega dos recursos humanos, na hora mais ou menos do fim da tarde, ele estava pronto para o desafio. Ele me disse que me esperaria no térreo e ele desceu de elevador, enquanto eu e Giovana tínhamos que pegar o elevador e descermos até o térreo e encontrar com ele. Se eu fizesse isso, sem morrer, sem passar mal de claustrofobia, eu ganharia o almoço dele do mês e eu seria considerado o vencedor do desafio. Bom, eu confesso para você, Luciano, e para o pessoal do canal, que eu me senti muito nervoso, mas também eu estava determinado a enfrentar meu medo. Giovana estava do meu lado, oferecendo apoio e confiança. Assim que eu embarquei no elevador vazio com a Giovana, eu comecei a suar frio, instantaneamente. Meu coração batia descompassado e a minha pressão subiu rapidamente. Giovana segurou a minha mão, pedindo que eu me acalmasse, mas era muito difícil. Eu me encostei no fundo do elevador e pedi
para ela me ajudar, porque eu estava sentindo uma onda de pânico terrível. O espaço do elevador, apesar de grande, parecia um caixão. Eu não estava aguentando. Eu não sabia o que fazer, Luciano. Na ânsia de me acalmar, Giovanna esqueceu do principal. O que ela esqueceu? De apertar o botão do térreo. Isso mesmo. Ela esqueceu de apertar o botão para fazer o elevador descer. E o elevador começou a subir. E a sensação de sufocamento também começou a subir. Ela só aumentava a cada andar que passava. E eu estava apavorado, murmurando: meu Deus, meu Deus, meu Deus, me tira daqui, meu Deus, me tira daqui, esse elevador vai cair, tá tudo muito fechado. Enquanto eu tentava controlar a minha respiração, meu desespero foi aumentando. De repente, o elevador parou. 5 andares acima do meu andar. Parou porque algumas pessoas chamaram. E aí essas pessoas que trabalhavam 5 andares acima do meu entraram no elevador. Eu não aguentei na hora e pulei para fora do elevador morrendo de suor, passando mal, quase morrendo. Giovanna saiu comigo. Aquelas pessoas estranharam o que tinha acontecido, mas a Giovanna explicou: ele passou mal, podem descer. E essas pessoas desceram. Eu sentei no chão e fiquei suando, passando mal, quase morrendo. Foi então que eu acalmei meus nervos e falei: vamos descer? Já tinha passado alguns minutos. A gente se levantou e agora que a merda começa a aparecer. Tínhamos que descer de escada até o nosso andar, que ficava 5 andares abaixo. Eu já considerava a aposta perdida, afinal eu não tive coragem de ir até o térreo. Mas eu não sabia que o pior ainda estava por acontecer. Enquanto descíamos pelas escadas, passamos pelo andar daquela empresa. Depois que nós descemos 3 andares, chegou o andar daquela empresa misteriosa, que ficava a 2 andares de distância da minha. Só que, para minha surpresa, Luciano, a porta daquela empresa estava levemente aberta. A curiosidade despertou em mim e eu estava me recuperando do susto do elevador e aquilo pareceu uma distração que ia tirar o meu foco do problema. Então, eu quis dar uma espiada naquela empresa. Eu achei que aquela distração faria bem para mim. Giovanna, minha amiga do marketing, achou a ideia divertida e concordou em me acompanhar. Giovanna era uma pessoa super leve e super descolada. Bom, com passos cautelosos, nós nos aproximamos da porta que estava quase aberta, ansiosos para descobrir o que havia dentro daquele andar daquela empresa. Luciano, em nome de Deus, nós não devíamos ter feito isso. A minha vida foi estragada por esse momento. Isso mesmo. Isso estragou a minha vida e a da Giovanna para sempre. Ao passarmos pela enorme porta de vidro escuro, eu já fiquei chocado logo de cara, ao perceber que a recepcionista, cuja silhueta a gente sempre via ali se mexendo, atendendo o telefone, na verdade, era apenas um desenho na parede. Não era um ser humano real. Era um desenho, uma pintura, uma gravura na parede de uma pessoa. Como assim? Um arrepio percorreu a minha espinha quando a gente se deu conta disso, porque a gente jurava que ela se mexia. Só isso já valeria um relato para você, Luciano, mas tudo bem, a coisa piorou bem mais. Do lado direito dessa recepção vazia, a gente viu uma área muito grande, cheia de funcionários, um andar inteiro, muitos
funcionários estavam ocupados em suas baias, trabalhando. Alguns estavam caminhando, falando ao telefone, outros estavam digitando ou andando com papéis apressados. Pessoas bonitas, elegantes, bem vestidas e felizes. Ao fundo tinha uma sala de reunião, uma não, várias, com paredes de vidro, onde pessoas conversavam e anotavam coisas em quadros brancos, fazendo reuniões. Havia uma moça da limpeza passando pano nas mesas. Era uma cena comum de escritório, uma empresa funcionando em plena atividade. Quando a gente viu isso, Giovanna, obviamente, caiu em si e falou: pô, vamos embora, né? A gente meio que invadiu uma empresa e não tem sentido a gente estar aqui. O pessoal vai perguntar o que a gente está fazendo aqui. Só que a gente foi surpreendido por alguém que se aproximou por trás da gente, pelo lado esquerdo da recepção. Num primeiro momento, ficamos assustados, mas logo ficamos tranquilizados ao perceber que era um homem mais velho, um homem bonito até, um homem atraente, bem elegante, bem vestido. Ele se apresentou como Victor e disse que era o diretor-geral da empresa, que estava passando por lá na hora e nos viu perdidos ali na recepção, olhando para o escritório. Curioso, ele perguntou: quem são vocês? Eu não conheço vocês, eu conheço todo mundo aqui da empresa. Nós nos apresentamos, eu disse o meu nome, a Giovanna disse o dela, e nós comentamos que nós éramos funcionários da empresa 2 andares abaixo, que é a empresa que coincidentemente é cliente deles. Bom, nessa hora, Vitor ficou todo feliz, com os olhos radiantes, quando ele descobriu que éramos representantes de um cliente. Ele se mostrou muito feliz em receber a gente e falou assim: olha, eu não me lembro de receber ninguém da empresa de vocês aqui, vocês são, acho que, os clientes que ficam mais perto da gente. Vamos fazer um tour rápido. Giovanna e eu negamos, mas ele insistiu tanto e ele era um homem persuasivo, elegante, mais velho, que nós aceitamos. Então, rapidamente, caminhamos pelas dependências da empresa. Tudo era muito normal, com todo mundo ocupado nas tarefas. Eu confesso, Luciano, que eu estranhei o diretor-geral fazer aquele tour, mas ao mesmo tempo aquilo era possível sim de acontecer, não é nada tão fora do comum, afinal, ele que nos encontrou, né? Depois de andarmos por aquele espaço, nós encostamos na mesa de uma garota que estava lá trabalhando muito. Victor nos apresentou a ela. Disse que ela se chamava Eduarda. Ele disse que a Eduarda era responsável por mandar as informações para a nossa empresa. Era ela que fazia os relatórios, compilava as informações de mercado e mandava para a equipe da Giovanna. Nós ficamos felizes em conhecê-la. Giovanna adorou conhecê-la pessoalmente, ela era muito simpática e tinha um lindo sorriso. Só que Eduarda estava bem ocupada, mas foi bem solícita, nos deu muita atenção enquanto trabalhava nas suas planilhas. Nessa hora, meio que em tom de brincadeira, o Victor sugeriu que talvez nós, eu e Giovanna, pudéssemos um dia trabalhar ali com ele naquela empresa. Depois, claro, ele riu e brincou, dizendo que não podia fazer isso, não podia ficar convidando funcionários de clientes para trabalhar com ele, que isso é antiético, longe dele querer roubar talentos dos clientes. O engraçado, Luciano, é que eu percebi nessa hora que a Eduarda, funcionária dele, fez uma cara de preocupação. Nesse instante, outro funcionário interrompeu aquela conversa. Ele se aproximou, pedindo que o Victor assinasse alguns papéis com urgência. De repente, a cara do Victor, o semblante dele, que era sorridente e simpático, ficou com raiva, se transformou numa cara de ódio. E ele foi super grosso e destemperado com esse funcionário. Victor chegou a gritar com esse funcionário, como se ele tivesse interrompido, enchendo o saco
por causa de papéis para assinar. Percebendo a mudança de clima, né, que a gente achou estranho aquilo, Victor pediu desculpa, pediu licença e acompanhou esse funcionário até outra sala para assinar os tais papéis. Assim que o Victor saiu, eu e a Giovanna nos olhamos e eu brinquei assim: jamais trabalharia com um chefe desses. Giovanna riu e concordou. Eduarda, nessa hora, ela interrompeu a nossa conversa e fez um semblante, um rosto de preocupação extrema. Ela ficou totalmente séria e preocupada e falou assim: vão embora daqui agora. É sério. Gente, não espera ele voltar. Vão embora daqui, seus loucos. Agora. Ela estava apavorada. Ela parecia um refém. Nós ficamos confusos até percebermos que todas as pessoas naquela imensa sala tinham parado de trabalhar. Elas estavam com a cara aflita, séria. Até o som dos teclados e as vozes aos telefones pararam. Todo mundo começou a olhar para a gente com preocupação. Eduarda repetiu. Ela falou com urgência: vocês têm que ir embora agora. Vão embora agora. É sério. Giovanna ficou perplexa com aquilo e eu, que sou de RH, fiquei mais ainda. Eu não entendi aquele comportamento, eu nunca vi aquilo, mas deu uma sensação muito ruim, uma sensação pior que a claustrofobia. É estranho você ver um adulto falando isso para você. Eduarda, não contente com a nossa falta de reação, porque a gente ficou ali parado olhando para aquele povo todo olhando para a gente, e ela falou assim: olha só, há muito tempo eu estou mandando recado para você, Giovanna, para vocês, para todo mundo da empresa de vocês e também de outras empresas. Todos nós aqui estamos mandando recados enviados dentro dos nossos relatórios. Vocês não perceberam? A gente está pedindo socorro através de mensagens. Faz muitos anos isso. A gente vem escondendo mensagens dentro dos relatórios, pedindo ajuda. Isso mesmo, Luciano. Ela disse que ela estava pedindo socorro através de mensagens ocultas nos documentos que ela e os colegas dela mandavam para as empresas clientes. Ela disse que, na verdade, todos naquela empresa escondiam pedidos de ajuda e socorro nos relatórios públicos. Também havia esses pedidos de socorro escondidos de maneira subliminar, no site da empresa e em todas as informações que iam para o público externo. Tudo que era colocado para o público externo, que era feito por aqueles funcionários, levava consigo pedidos de socorro e mensagens às famílias desses pobres funcionários. Nesse instante, um homem em outra mesa, que estava ali sentado, acompanhando tudo, falou para Eduarda calar a boca, que ela estava contando demais e que se o Victor descobrisse, ela seria demitida. De repente, outra moça que estava sentada mais longe falou assim: cala a boca, Duda. É melhor você se acostumar. Você não se acostumou ainda, menina. Já faz tempo que a gente está aqui. Não tem como ir embora. Cala a boca. Se o Victor perceber, ele vai te demitir. A tensão na sala atingiu um nível insuportável quando outra moça em outra mesa desabafou. Falou assim: vocês dois aí não estão vendo como a gente tá? Olha o nosso estado, pelo amor de Deus, olha a nossa cara, nossas roupas. Vocês não enxergam? Eu nem sei quantos anos eu já tô aqui. Eu tô com saudade da minha família. Eu nem sei se os meus filhos já cresceram, se já estão adultos, se eles ainda estão vivos. Hoje em dia, faz muito tempo que eu tô aqui. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Me leva embora.
O rapaz da mesa ao lado novamente chamou a atenção, falou assim: "Para, sua tonta! O Victor vai perceber." Então, Eduarda, desesperada, falou: "É o seguinte, gente, a gente combinou com o Carlos, que é aquele rapaz que veio aqui chamar o Victor para assinar os papéis. A gente criou um plano com ele. Isso faz uns 8 ou 9 anos já. A gente combinou que se alguém aparecesse aqui para visitar a empresa, alguém novo, era para o Carlos inventar uma desculpa para tirar o Victor da sala, para a gente poder avisar essas pessoas e pedir socorro. Chama alguém, chama um padre, chama um pastor, chama a polícia. A gente está preso aqui há muitos anos. Tem gente que está há décadas preso aqui com o Victor. Vocês não conseguem enxergar? Vocês não estão vendo como a gente está? Pelo amor de Deus, eu só quero morrer." Eu fiquei completamente atordoado com aquilo, tentando processar o que eles estavam falando. Era para levar aquilo a sério? Então, como aquilo podia ser sério? Como aquele povo podia estar preso há décadas, se nem o prédio tinha décadas de idade? Aquelas pessoas não tinham caras de pessoas velhas, elas estavam muito bem vestidas e pareciam profissionais que estavam ali executando o trabalho. Então a Eduarda rapidamente pegou uma folha de papel sulfite, pegou a mão da Giovana e no movimento rápido ela fez aquele corte de papel, sabem? Papelzinho quando corta a mão da pessoa, faz um cortezinho que dói pra caramba. Ela fez esse corte na mão da Giovana e a Giovana fez "ai", mas a Eduarda falou para ela disfarçar e não se assustar, porque agora ela seria capaz de enxergar a realidade. No entanto, quando Eduarda tentou fazer o mesmo comigo, passar o papel na minha mão para me cortar, eu me recusei. Eu detesto corte de papel, jamais aceitaria aquilo. Nesse instante, uma voz alarmada veio de trás de uma das baias, alertando que Victor estava retornando. Eduarda disse para a gente não preencher nenhuma ficha naquela empresa, nem trazer os nossos documentos e nem enviar currículos. Apenas irmos embora, agradecermos ao Victor e irmos embora. E depois voltarmos com a polícia, com alguma autoridade, com algum parapsicólogo, com alguém que tirasse eles dali. A urgência em suas palavras deixou claro que ela estava sentindo um perigo mesmo. De repente, então, Victor se aproximou, reclamando sobre o monte de folhas acumuladas que o Carlos trouxe para ele assinar, folhas até antigas, folhas até desnecessárias, que estavam atrasadas. Victor perguntou se nós tínhamos considerado a proposta dele de trabalharmos lá. Aí nós falamos que não, e ele falou: "Tô brincando, vocês não precisam trabalhar aqui não, mas preencham apenas uma ficha." Ele disse: "Olha, jamais eu vou roubar funcionário dos meus clientes, mas vai que um dia vocês saem de lá e querem trabalhar comigo. Preencham aqui uma ficha só para eu ter o contato de vocês. Inclusive, eu vou dizer para vocês que eu acabei de demitir o Carlos, que é aquele cara que me chamou, porque eu achei ele muito antiprofissional de me trazer documentos antigos e interromper aqui a nossa conversa daquele jeito." Nesse momento, eu notei que a minha amiga Giovana começou a agir de forma estranha. Ela começou a coçar os olhos e esfregar como se estivesse ardendo. Ela começou a olhar para o redor com a expressão de assustado e pavor. Eu perguntei se ela estava bem, mas ela apenas pediu para a gente ir embora. Ela agarrou meu braço, enfiou as unhas na minha carne e falou: "Vamos embora daqui, Guilherme, por favor." O Victor ofereceu um copo d'água para a gente, mas a Giovana só queria ir embora, ela não queria ficar ali mais. Ela até gritou que ela não queria beber água, que queria ir embora. O Victor ficou perplexo, mas ele nos acompanhou até a porta de vidro e a gente desceu para o nosso andar em silêncio. Se bem que a Giovana foi pulando de 2 em 2 degraus, desesperada. Eu tentei obter informações, mas a Giovana não me dizia nada. Ela estava em pânico, em um pânico pior do que a minha claustrofobia. Quando chegamos
No nosso andar, a gente encontrou o nosso amigo que tinha feito a aposta com a gente. Ele estava preocupado, ele falou, bom, vocês não chegaram no térreo e sumiram? Eu fiquei preocupado com o que podia ter acontecido com vocês. Nós explicamos que paramos na empresa 2 andares acima e que eu perdi a aposta porque eu tive pânico. Eu não dei mais detalhes. Eu confesso que eu fiquei com aquela sensação de que talvez a gente tivesse sido vítima de uma brincadeira, uma pegadinha, sabe? Sabe aqueles experimentos sociais de YouTube? Eu tive a impressão que o Victor e o pessoal da empresa dele tinha instalado câmera e tinha gravado a nossa reação, porque aquilo era muito surreal, Luciano. Eu tentei discutir o assunto com a Giovana 1 ou 2 vezes, mas ela evitou falar comigo sobre aquilo. Ela estava muito traumatizada com o que ela tinha visto, e eu nem sei o que ela tinha visto. O fato é que a partir daquele dia, eu notei uma mudança drástica no comportamento da Giovana. Ela parecia estar constantemente assustada e medrosa com tudo, sempre olhando ao redor como se ela esperasse algo terrível acontecer. Ela foi perdendo aquela beleza dela, aquele humor, aquele jeito leve. Ela foi ficando paranoica e em depressão. Ela começou a se retrair cada vez mais. Giovana passava horas examinando planilhas antigas enviadas por aquela empresa, enviadas por Eduarda, que trabalhava na empresa do Victor. Ela começou a olhar relatório por relatório, procurando mensagens escondidas, mensagens de socorro codificadas. A baia onde a Giovana trabalhava se transformou num mural caótico, repleto de papéis colados, riscados, post-its, enquanto ela tentava decifrar os supostos segredos contidos nos documentos. Ela começou a entregar menos trabalho para a nossa empresa e só ficar focada nisso. Parte do dia dela era dedicado a baixar relatórios gerais e analisar os textos do site da empresa do Victor e também as redes sociais deles, na esperança de encontrar mensagens subliminares escondidas entre as palavras. A sua obsessão era evidente e ela parecia mergulhar cada vez mais fundo nessa busca desesperada por respostas. Com o tempo, eu observei que Giovana se tornou agressiva e descuidada consigo mesma. Ela, que era linda, estava um caco. Ela parou de usar os elevadores também como eu, preferindo as escadas. Começou a falar sozinha, rir, começou a faltar no trabalho com frequência. Qualquer barulhinho ou movimento brusco deixava Giovana super assustada, como se ela estivesse constantemente à beira de um colapso emocional. Foi com pesar que eu testemunhei o dia em que a Giovana foi demitida da minha empresa. Infelizmente, ela não estava mais performando. Não tinha jeito dela trabalhar lá, era óbvio. Ela saiu sem se despedir de ninguém, nem de mim, que era o melhor amigo dela, o confidente dela. Ela deixou um vazio palpável entre nós. Os colegas do departamento de marketing revelaram que a gota d'água para ela ser demitida foi a sua insistência em afirmar que ela estava sendo observada, que ela estava recebendo ligações estranhas durante o dia em sua mesa. E ela também estava alegando que tinha encontrado alguém nas escadas que queria recrutá-la para outra empresa e que era uma criatura não humana. Isso a levou a ser demitida. Após a sua demissão, eu tentei entrar em contato com ela por celular, por mensagem, mas eu descobri que ela cancelou o chip dela devido ao assédio que ela vinha sofrendo dessa empresa que tentava contratá-la. A sensação de impotência diante da situação era enorme e a ausência da minha melhor amiga Giovana me deixou com um vazio muito grande. Só que dias depois da demissão dela, eu comecei a sentir um peso na minha consciência em relação à situação dela. Sabe por quê? Bom, Luciano, esse relato é verdadeiro e o que eu vou falar tem muito a ver
com o que aconteceu mesmo, com a minha experiência. Porque eu sabia que se a Giovanna tivesse passado por um surto psicótico ou algo semelhante, a nossa empresa não poderia tê-la demitido. Porque isso causa problemas legais para a empresa. Você não pode desligar um funcionário que está doente. Eu sabia disso, afinal eu era do RH. Eu era só um assistente, mas eu sabia de legislação, eu sei. Então sabe o que eu fiz? Eu decidi contar para a Giovanna, afinal era um direito dela. Obviamente eu ia pedir que ela jamais contasse isso para ninguém, que eu tinha dado essa informação. Senão, a quebra de confiança faria com que eu fosse demitido e até queimado no mercado. Invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial7além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. Eu decidi visitar a Giovanna na casa dela. Então, em uma manhã de sábado, eu, como um profissional iniciante em RH, sabia o que era certo ou errado nos casos de demissões e eu fui à casa da minha amiga no sábado. Ao chegar na casa da Giovanna, eu fui recebido calorosamente pela mãe dela, que me informou que a Giovanna estava muito doente e provavelmente sofrendo de algo muito próximo à esquizofrenia. Eu expliquei a ela sobre os possíveis direitos trabalhistas de que a Giovanna tinha direito. E por fim, a mãe dela falou: olha, muito obrigada por me avisar, eu anotei tudo e vou correr atrás disso. Mas agora é importante você visitar a sua amiga. Quem sabe ela te encontrando, ela não volta ao normal ou pelo menos fica lúcida. E eu fui até o quarto da Giovanna vê-la, falar com ela. A imagem da Giovanna fragilizada pela doença me deixou com um misto de tristeza e preocupação. Ao entrar no quarto de Giovanna, eu fui tomado por uma sensação de desconforto e surpresa. O ambiente estava imerso em uma atmosfera sombria e até claustrofóbica. Olha só, eu que tenho claustrofobia, quase fiquei com medo de entrar lá, porque as cortinas pesadas estavam fechadas, cobrindo as janelas, tornando tudo muito escuro e abafado. As paredes estavam repletas de papéis colados, rabiscados freneticamente, cobertos por anotações ilegíveis e diagramas muito confusos. Os riscos iam dos papéis até a parede, que também estava riscada. Havia post-its em todo canto e barbantes ligando as coisas, os fatos, as folhas, os desenhos rabiscados, os recortes de jornais, as fotos, as revistas, pedaços de quadrinhos antigos, folhetos de lava rápido, classificados de emprego, folhetos de pizzaria, coisas que não tinham a mínima ligação uma com a outra. Ela estava paranoica, parecia um quadro do FBI de investigação misturado com um quadro de uma pessoa maluca. Eu observei aquilo com muito cuidado. Em cada canto do quarto da Giovanna havia pilhas de livros e revistas empilhados de forma desordenada, com marcadores espalhados por toda a parte. Uma lâmpada fraca balançava no teto e emitia uma luz miserável que não iluminava nada. No centro do quarto tinha uma mesa que estava sobrecarregada, com um monte de tranqueira, um monte de anotação, pequenas maquetes que a Giovanna tinha feito de papel, um laptop aberto, cercado por uma pilha de papelada e comida velha estragada em cima de tudo. Mostrava que ela não saía do quarto, ela não estava nem tomando banho, ela estava sem higiene pessoal, descabelada, totalmente descuidada, com roupas muito desgastadas e manchadas. Sobre a cama dela desarrumada havia uma manta amarrotada e almofadas todas amassadas. Ao redor dela tinha objetos aleatórios espalhados, como bonecos de pelúcia, fotos antigas.
O ar estava pesado no quarto, parecia ecoar uma paranoia e uma angústia que me deixou com muita pena da minha amiga, que sempre foi uma pessoa incrível, uma pessoa que agora estava se acabando. Assim que a Giovanna me viu, ela deu graças a Deus e veio me abraçar. E ela desembestou a falar coisas sem nexo nenhum, Luciano. Ela falava palavras que não faziam sentido, frases desconexas. Só que ao mesmo tempo, tudo isso contava uma história. E eu vou contar para vocês agora. Mas eu já aviso que isso vai mudar a vida de vocês, como um antes e um depois da realidade. Por isso que eu digo que o que aconteceu estragou a vida da minha amiga Giovanna, mas também acabou estragando a minha vida. Espero que não estrague a de vocês. Eu fui tomado por uma mistura de choque e incredulidade. Giovanna descreveu uma realidade distorcida e aterrorizante, onde aquela empresa e o seu líder, o Victor, eram entidades monstruosas e sobrenaturais. Segundo ela, segundo a Giovanna, ao ser cortada pelo papel da Eduarda, ela passou a enxergar a verdade terrível por trás da fachada corporativa e ilusória daquele lugar. Um lugar que existem muitos iguais aqui no planeta Terra. Giovanna afirmou que Victor não era apenas um diretor, mas sim um ser de outra dimensão. E o estômago desse ser, prestem atenção, o estômago desse ser era toda aquela empresa. Giovanna alegou que aquelas pessoas estavam dentro do estômago do Victor e estavam sendo lentamente digeridas por ele, e que o andar da empresa, aquele andar onde a empresa ficava, ele existia em vários outros prédios ao mesmo tempo, aprisionando trabalhadores de várias partes ao mesmo tempo. Giovanna disse que nós tínhamos pisado em um lugar multidimensional que era o estômago daquela criatura. Um multilocal, ela chamou de multilocal aquilo. E quando a gente estava naquela empresa, a gente estava em várias áreas, vários locais do país ao mesmo tempo e talvez do mundo. Que se a gente olhasse pela janela, nós poderíamos ver de repente vários locais do estado, de vários estados do país ou talvez do mundo, porque aquele andar coexistia em vários pontos, em várias coordenadas no planeta. Só que aquilo não era um escritório, era o estômago da criatura, Victor. Giovanna descreveu uma cena de horror dentro da empresa. O que ela viu foi diferente do que eu vi, porque ela foi cortada com papel. Ela disse que as paredes daquela empresa eram feitas de carne e sangue, e que pulsavam, e que os funcionários estavam acabados. Eram seres humanos enfraquecidos, muito magros, alguns até deformados, pele e osso. Eles estavam acorrentados às suas mesas e conectados por veias pulsantes que saíam dos seus estômagos e iam para o teto, e se juntavam no teto e desciam num grande tubo que encostava nas costas de Victor, alimentando ele. Então esses tubos pulsantes saíam do estômago de cada funcionário, levando energia vital, e até o teto, se misturavam e desciam num tubo grosso, vivo de carne, que alimentava Victor. Segundo Giovanna, as pessoas estavam sofrendo grande dor. Algumas pessoas ali já estavam até mortas, mas continuavam trabalhando, como corpos ou carcaças vazias.
Outras pessoas eram só ilusórias, eram só sombras, eram só miragens do que elas já foram, como sombras que continuam depois que a pessoa morreu, e logo iam sumir também. A demissão daquela empresa, de acordo com Giovanna, significava ser completamente absorvido pela empresa, ou melhor, por Victor, que quando a pessoa era demitida, ela sofria uma morte mais dolorosa e horrível ainda do que já estava sofrendo. Carlos, aquele funcionário que interrompeu a reunião, não tinha sido demitido, ele tinha sido absorvido, virado nutrientes para Victor. Ele tinha sido absorvido completamente em ossos, fluidos, tecidos e carcaças. Giovanna descreveu Victor como uma criatura repugnante, uma mistura grotesca que não dá para dizer exatamente o que é, porque a Giovanna descreveu Victor como uma criatura que era uma mistura de louva-a-Deus com aranha, com um verme, uma lombriga. Ele era úmido, pingava uma gosma e ele era muito maligno. Ele tinha vários olhos humanos pelo corpo, de vários tamanhos e várias bocas, de vários tipos de animais, com vários tipos de dentição espalhados pelo corpo. E todas as bocas mastigavam. Algumas não, mas a maioria. Aquelas revelações perturbadoras me deixaram muito assustado e com pena de Giovanna. Eu não sabia o que acreditar. E ao mesmo tempo, eu estava com um sentimento de terror diante da possibilidade daquilo ser verdade. Como podia ser verdade uma coisa tão absurda? Mas ao mesmo tempo, e se fosse? Bom, eu refleti em relação às afirmações da Giovanna. Ela disse que ao ser cortada com o papel daquela empresa, ela enxergou como aquela empresa é na realidade. Que ela desconfia que qualquer pessoa que se cortar com qualquer item de lá, seja com um furo de clipe de papel, seja com um grampo de grampeador, a pessoa vai enxergar a realidade. Para ela, para Giovanna, aquela empresa e Victor são a mesma coisa. Victor é um ser de outra dimensão e aquele andar todo, é o estômago dele. Aquelas pessoas estão sendo lentamente digeridas pelo Victor. Elas estão presas há décadas e são de vários lugares do mundo. Na verdade, aquele andar está em vários prédios do mundo ao mesmo tempo e talvez até em algumas casas. Aquele andar pode até estar em outras dimensões simultâneas. Por que não? Isso é a teoria da Giovanna. O Victor, ele é um parasita multidimensional que encontrou um jeito de se alimentar. Ele copiou o mundo corporativo aqui da Terra. Porque isso é uma forma dele passar despercebido. Sabe que nem aquela criatura, o It, a coisa, o palhaço lá do Stephen King que copia o palhaço? Então, essa criatura, o Victor, ele copiou o mundo corporativo, que é a forma que ele achou de se alimentar. Ele é uma entidade sem corpo. Mas no passado, segundo a Giovanna, ele já foi outras coisas aqui na Terra. Ele já foi um enorme peixe, ele já foi um dragão e ele já foi uma caverna viva que devorava pessoas em alguma parte do mundo. E ele tem outras formas que ele foi, que daria para listar aqui, que a Giovanna me falou. Coisas assustadoras. O pessoal da empresa, que está preso ali como eternos trabalhadores, eles têm a sensação do tempo diferente de quem está fora ou de quem vai visitar. Eles sumiram do mundo faz muito tempo, há muitas décadas já. Eles já desapareceram há muito tempo. E esse pessoal foi dado como desaparecido, na verdade, né? E eles tentam mandar mensagens codificadas nos relatórios que eles fazem
para as outras empresas, pedindo socorro, e também no site e nas redes sociais eles tentam pedir ajuda para que alguém tire-os de lá, ou sei lá, enfrente o Victor, se isso for possível. O site da empresa e as redes sociais e os relatórios estão no ar para qualquer pessoa ver. Eles pedem socorro, mandam mensagem até para a mãe deles e para os familiares, e eles não conseguem acessar nenhum outro ponto de contato externo, porque o Victor vigia tudo. O Victor tem uma contraparte real e humana. Sim, ele precisa de uma forma humana para existir no nosso mundo. Afinal, aquela empresa tem um CNPJ e essa empresa precisa assinar papéis, fechar contratos, pagar contas. Por isso, ele cobra um dinheiro baixo, lá um valor mínimo dos seus clientes para ele existir no nosso mundo oficialmente. Essa é a maneira que ele faz para sobreviver fisicamente no nosso mundo. Aquela empresa, na realidade, ela é toda escura, com pedaços de vísceras e carne penduradas em todo lugar, sangue em todos os cantos e no chão. As pessoas são feias e deformadas e todas magras, algumas até já estão mortas. Todas são pálidas e estão acorrentadas às suas mesas. Há fezes e urina em todo lugar e até embaixo das cadeiras onde essas pessoas estão presas e não podem sair. Esses trabalhadores estão conectados por veias ou esôfagos que saem das suas barrigas e se juntam no teto e depois descem por um grande tubo até as costas do Victor, de uma maneira nojenta e horrível. Todos estão sofrendo diariamente grande dor. São muitos e são considerados, como eu falei, desaparecidos para as pessoas do mundo real. Ninguém entra naquela empresa e nem sabe da existência dessa empresa, exceto quem é convidado ou quem vai por curiosidade. Se bem que a Giovanna me falou algo assustador. Ela disse que, na verdade, se a porta da empresa estiver aberta, é porque a boca do Victor anseia por novos alimentos. É como se o Victor deixasse uma armadilha preparada para novos visitantes, o que faz todo sentido. É como se fosse uma hipnose feita pelo Victor para atrair as pessoas. Como se a empresa fosse uma planta carnívora, com a boquinha aberta esperando mosquinhas caírem lá e depois fechasse e devorasse lentamente as mosquinhas. Só que isso acontece às vezes e quando o Victor quer. Algumas pessoas lá já estão completamente drenadas e ressecadas, mas continuam trabalhando, escravizadas, como se Victor se alimentasse da alma dessas criaturas também. Ou seja, você morre, continua lá trabalhando em espírito, tipo isso. Giovanna desconfia que há pessoas que já estão mortas lá. Demissão, como eu falei, significa que a pessoa já foi absorvida completamente pela empresa, que é uma maneira terrível e dolorosa de morrer. Victor é um ser que parece uma mistura de louva-a-Deus com aranha, mas também há algo de verme, tênia, solitária. Ele é todo molhado, úmido, pingando, e ele é maligno e tem várias bocas e olhos, como se fosse um parasita. Resumidamente, foi isso que Giovanna me falou. E aí, Luciano, eu deixei a casa dela, com um turbilhão de emoções me envolvendo. Embora eu não pudesse acreditar completamente nas histórias que a minha amiga contou, eu não pude ignorar a profunda tristeza e o desespero nos olhares dela. Eu deixei com a mãe de Giovanna todas as informações sobre recursos legais para ajudá-la em questões trabalhistas, enquanto a Giovanna estivesse em tratamento, na esperança de que ela pudesse receber algum tipo de amparo durante esse período difícil, até quem sabe um dia ela se curar. Enquanto eu me afastava, uma sensação de pesar e incerteza me acompanhou.
Eu tinha pena da Giovanna, mas também sentia uma pontada de desconforto diante das estranhas revelações que ela fez. Aquela foi a última vez que eu vi Giovanna na minha vida. Desde então, a sua imagem, magra, doente, enlouquecida, assombra os meus pensamentos e me deixa com uma inquietação e preocupação. Nunca mais eu falei com ela. À medida que as semanas passam, a lembrança de Giovanna foi se esvaindo e eu fui esquecendo dela e pensando no meu dia a dia. O ritmo frenético da minha vida pessoal e também do trabalho começou a consumir a minha vida e eu fui esquecendo ela, fazendo com que eu me preocupasse mais com as coisas práticas. A brincadeira, ou sei lá, a pegadinha que rolou na outra empresa, na empresa do Victor, me pareceu cada vez mais distante, quase que uma piada sem graça no meio de preocupações. Eu desenvolvi a teoria de que Giovanna já devia ter algum tipo de problema na cabeça antes daquela experiência, só que aquela pegadinha foi um gatilho que aumentou a ansiedade e os medos dela, levando ela a um estado de paranoia e desespero. Bom, é mais fácil para mim acreditar nisso do que na possibilidade sombria de que aquele andar é um parasita multidimensional. Assim, eu continuei a minha vida, focando nas minhas responsabilidades diárias e deixando para trás os eventos estranhos que haviam ocorrido. Afinal, no mundo corporativo era preciso seguir em frente e não deixar que o passado interferisse no presente. Um dia, tempos depois, eu lembrei da minha assustadora aventura com a minha pobre amiga Giovanna. E eu confesso para você, Luciano, eu até pensei em visitar aquela empresa esquisita, 2 andares acima. Afinal, era só subir as escadas. E se eu tivesse feito isso, talvez esse relato tivesse ficado mais completo e mais interessante. Porém, o que aconteceu comigo foi pior. Para minha surpresa, eu estava no hall do elevador, pensando se eu deveria ou não subir as escadas para ir lá na empresa do Victor, e para minha surpresa um elevador se abriu, e lá dentro estava Victor. Ele estava sozinho, imóvel no meio do elevador. Eu senti um arrepio percorrer a minha espinha, porque o olhar dele estava maligno. Mesmo assim, eu acenei para ele para cumprimentá-lo, afinal, ele era apenas um senhor distinto e inofensivo. Ou será que não? Sem mover os lábios, eu juro por Deus, sem mover os lábios, o Victor emitiu um som grave e lento de dentro dele. Um som que veio de algum lugar, de alguma boca escondida naquele ser, ou talvez veio da boca da verdadeira forma dele, que falou assim: "Entre no elevador. Entre no elevador." Ainda que o meu coração estivesse acelerado de medo, pois eu tenho pavor de elevadores, eu obedeci e eu entrei no elevador. Foi uma força maior que eu, Luciano. Eu nunca senti isso na vida. Eu estava dominado. Quando a porta do elevador se fechou, eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho claustrofobia, caramba! Dentro do elevador, Victor sorriu e disse que tinha sido informado sobre o incidente envolvendo a Eduarda e a Giovanna. Ele pediu desculpas educadamente por Eduarda ter feito um corte de papel na mão de Giovanna no outro dia. Eu não respondi nada, eu estava tentando respirar. Então Victor me comunicou que tinha demitido Eduarda. Tremendo, eu falei que Giovanna também tinha sido demitida da nossa empresa. Na minha cabeça, eu torcia para que Eduarda não tivesse sido devorada até a carcaça, como a teoria da Giovanna dizia. Eu torcia para que aquela mulher linda tivesse sido demitida mesmo. Mas, para o meu espanto, Victor afirmou que sabia da demissão de Giovanna, que ele estava a par. Então ele disse que estava ansioso, tentando
contratar ela para trabalhar com ele, pois ela parecia uma profissional muito competente, curiosa e inteligente, talvez até curiosa demais. Eu caí em mim e percebi que o elevador estava subindo. Comecei a olhar para o teto e as paredes e eu sentia que aquilo estava se fechando. A minha claustrofobia bateu no 1000. Começou a atacar muito forte. Victor então me disse que tinha conseguido uma vaga ideal para eu trabalhar com ele na empresa dele e que ele achava delicioso quando novos funcionários eram contratados e que ele tinha certeza de que se eu entrasse lá, logo Giovanna também entraria. Eu comecei a me debater sem fôlego. Eu estava tremendo. Mas eu agradeci, falei que eu não precisava de emprego, que eu estava feliz onde eu estava. E eu disse para ele que eu estava tendo um ataque de pânico, que ele devia me ajudar. Mas ele não se mexia. Ele estava elegante com as mãos para trás e falava calmamente que nós estávamos indo até a empresa dele, que não teria como sair dali, que eu preencheria uma ficha e logo eu seria contratado. Um suor frio cobriu a minha pele e eu comecei a confundir o pânico da claustrofobia com a presença e as palavras estranhas que aquele homem bizarro estava dizendo. Afinal, ele poderia ser muito bem um ser multidimensional. Então, eu fiz o que qualquer um faria. Eu dei um grito muito alto e fino no elevador. Mas foi um grito tão fino que parecia grito de mulher, de garotinha. Eu gritei. Aquilo fez o Victor ficar estarrecido. Ele me pediu silêncio com um olhar sério. Nisso o elevador parou e eu gritei novamente. Eu estava passando mal e tinha um ser multidimensional querendo me devorar. Victor desceu do elevador no andar, que era o andar da empresa dele, e disse que ele me queria muito como funcionário dele. Eu agachei no meio do elevador, eu precisava de ar, eu queria sair do elevador, mas o meu medo era que se eu saísse ele me levava para a empresa dele, que na verdade era o estômago dele. Meu medo por ele estava maior do que meu medo do elevador. E por um segundo, não sei se motivado pelo ataque de pânico ou pela claustrofobia, eu consegui ver a verdadeira face do Victor. Isso mesmo. Eu vi a verdadeira face daquele monstro, exatamente como a Giovanna descreveu. Luciano, ele é horrível. Não é possível descrever em palavras. Não tem nada a ver com aquilo que a Giovanna me falou. É pior. Ao vê-lo, eu vomitei dentro do elevador. Eu não vi mais nada. Fiquei vomitando no chão, na minha roupa. A última coisa que eu me lembro foi dele falar assim: que nojento, que falta de elegância. O elevador se fechou e eu fiquei lá, pedindo para Jesus me levar embora. Segundos depois eu fui me recuperando, quando a porta se abriu em algum outro andar que eu não sei qual, e lá havia pessoas que me socorreram. Após o encontro perturbador com Victor no elevador, eu decidi que não tinha mais clima para eu permanecer naquele prédio. E se eu encontrasse ele de novo? A sensação de medo e desconforto era avassaladora. Eu entendi por que Giovanna foi ficando louca, porque ela estava encontrando o Victor várias vezes, no elevador e na escada. Ele estava assediando ela para ela trabalhar lá. A minha mente estava repleta de pensamentos sombrios sobre o que poderia acontecer se eu continuasse naquela empresa e naquele prédio. Então, sem hesitar, eu digitei uma carta de demissão padrão. Na mesma tarde, eu entreguei para o meu chefe. Apesar dos questionamentos, da curiosidade sobre os acontecimentos, eu falei que eu tinha decidido ir embora e fui embora. A minha prioridade era a minha própria segurança
e o meu bem-estar. Ao sair do prédio, uma sensação de alívio misturada com uma ponta de apreensão me acompanhou. Mas eu sabia que eu tinha tomado a decisão certa. Com passos firmes e determinados, eu parti em busca de novas oportunidades, deixando para trás o enigma sinistro que era a empresa do Victor. Hoje, eu acompanho dia após dia a existência daquela empresa, pois essa empresa existe e ela é meio conhecida até. Eu apenas busco no Google e vejo os resultados e pronto. Eu não vou muito atrás e não deixo rastros para que não saibam que eu estou curioso investigando eles. Porque aquilo é verdadeiro e terrível. Eu também tomo cuidado ao ir em um prédio. Antes, eu tomava cuidado em saber se tinha elevador e se era muito alto. Hoje, eu tomo muito cuidado em saber se não há uma filial daquela empresa naquele prédio. Só um aviso: se você contar esse relato, Luciano, a responsabilidade será totalmente sua. Pode ser que eles te procurem, peçam para tirar o vídeo do ar, pode ser que eles derrubem a sua live, não sei. O mesmo pode acontecer com quem escutar o seu relato no seu canal. Por isso, tenha responsabilidade e decida se você quer mesmo contar esse relato. Afinal, aquela empresa é uma criatura, um ser multidimensional que suga a vida dos seus funcionários na pessoa de uma criatura demoníaca, que é o diretor-geral. Um verdadeiro diabo que só pensa na sua própria existência. Aquela empresa suga a vida e a alma, e aquele presidente suga a existência. Mas afinal, Luciano, todos os chefes e todas as empresas não são também isso? Um abraço, Guilherme.